Fala, nação rubro-negra! Imprensa esportiva fica assustada com o Flamengo avassalador. Reviravolta no Flamengo, hein, pessoal? Com Lohan. Separa esse corte completo com análise detalhada para você. E se você gosta de assuntos como esse sobre o Flamengo, já se inscreva aqui no canal, na Rede do Gol. Deixa aquele like maroto e compartilhe com seus amigos. Sempre trazemos novidades para vocês. Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Então vamos agora para o corte. Espetáculo, o que foi a segunda-feira do Flamengo. E a gente vai trazer o Palmeiras para falar, que também apresentou um ótimo futebol contra o Sport. Mas a gente começa com um 8-0, porque ele não acontece todo dia. Na verdade, não aconteceu na era dos pontos corridos. Um assombro. A goleada de 8-0 do Flamengo sobre o Vitória ganhou a América do Sul, o mundo, uma noite de encanto que proporcionou recordes e números para todo sempre. A maior goleada da era de pontos corridos, maior placar do brasileiro desde 1982, maiores notas de jogadores do prêmio ESPN Bola de Prata com Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, um encaixe que deixou a arquibancada em êxtase. Eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar de 4 ou mais, e de 8 foi uma glória. Quero que o Flamengo ganhe títulos, quero que ganhe brasileiro, quero que ganhe Libertadores, quero que o Mundial venha. Eu quero muito, quero tudo essa temporada. O time tá jogando muito, muito bem e o jogo de ontem foi excepcional. São números que encantam, até assustam e deixam torcedores mais do que empolgados. Mas o técnico Felipe Luiz pediu muita calma nessa hora. Faltam ainda 18 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Também, caso chegue à final, 5 partidas para o fim da Libertadores. Quando chegam muitos jogadores novos e tem entradas, saídas, o grupo ele se transforma, né? O ambiente ele se renova. Muitas vezes existe um período onde parece que o grupo está encontrando nova alma ali. E esse momento passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Mas como eles mesmos falaram dentro do vestiário, pés no chão, estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente e temos que continuar trabalhando. E pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais. É difícil pedir calma ao torcedor quando o encaixe parece beirar a perfeição. A dupla de volantes, por exemplo, Jorginho e Saul, afinamento quase musical em... Seu futuro tá te chamando. Vai atender? É a estabilidade que você sempre sonhou. O seu nome no Diário Oficial. E tem desconto para quem decidir atender agora e... forma de passes precisos, Jorginho distribuiu 129 passes certos contra o Vitória, maior número do brasileiro. Pedro é agora o grande artilheiro do novo Maracanã com 102 gols. E Samuel Lino, fulminante, serviu e também decidiu. Eu tô buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas eu busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros. E nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. É um Flamengo que impacta na matemática mesmo. 44 gols marcados e apenas 9 sofridos em 20 jogos. Saldo de impressionantes 35 gols. O segundo melhor ataque do brasileiro, o Cruzeiro, marcou 34 vezes. Noites históricas assim são difíceis de repetir. É impossível prever o futuro. Mas e daí? Se dependesse do torcedor rubro-negro, ele ficaria mesmo preso neste presente para sempre. Jogos históricos, as maiores goleadas da história do Brasileirão de pontos corridos. 2025, esse 8-0 do Flamengo, rolou um 7-0 do Goiás contra o Juventude em 2013 e outro 7-0 no mesmo campeonato. Cruzeiro versus Bahia.
E o São Paulo mandou um 7-0 contra o Paysandu em 2004, números desde 2003, quando tivemos essa mudança de um campeonato que tinha mata-mata para os pontos corridos. A gente já vai falar das individualidades, Pedro, Samuel Lino, Palmeiras, disputa por liderança, mas vamos no contexto geral. Antes de mais nada, tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Gustavo, fazia tempo que não nos encontrávamos aqui, isso é uma grande alegria. E boa noite a todos. E realmente, eu me lembro em 2019, né? E a comparação novamente é feita, e é normal que seja assim. Depois de muito tempo em que se falou, olha, vamos deixar o time do Jorge Jesus lá no lugar dele, pelo futebol encantador que apresentou, os títulos que ganhou. Para de comparar o trabalho de todos os treinadores que vieram depois com que aquilo, né? Com aquele momento, o significado, o encanto e tal. Mas, né? Eu me lembro também, num período com o Dorival Júnior, quando o Flamengo enfileirou algumas vitórias, ganhou na Libertadores fora de casa na Argentina de goleada, do Vélez, e também, né, toda vez que o espetáculo e o bom resultado eles se juntam, é natural que as pessoas falem do que aconteceu naquele fatídico ano de 2019. E naquele ano, eu me lembro que o jogo que me fez pensar assim, ó, se o padrão for esse aí, esquece. O campeonato vai acabar rápido. Foi um clássico com o Vasco no Nordeste. Muita gente lembra da vitória goleada no Maracanã sobre o Goiás numa manhã, num sol tremendo e tal. Mas aí eu lembro que, né, o Goiás, com todo o respeito que o Goiás merece, visitando o Maracanã, o ambiente todo favorável ao Flamengo, como era ontem, mas... E aí o clássico com um time que é rival, num campo teoricamente neutro, e o Flamengo, naquele dia, mostrou o que poderia acontecer e o que de fato aconteceu. Eu acho que esse jogo me causa sensações parecidas, embora não tenha nada a ver com o placar, e também, né, as fragilidades do Vitória precisam ser consideradas em qualquer análise, até pelo fato do Flamengo se sentir vencedor em campo no minuto 3, estava 2-0, 34, 35, 3-0, acabou. E o Flamengo continuou, porque, né, o torcedor, o time em campo, entendendo que é preciso continuar atacando para oferecer o espetáculo que essa equipe é capaz de oferecer. E muita coisa se encaixou na noite de ontem para um placar que de fato não é comum, não é normal. Mas o normal em um elenco tão bom, com jogadores tão talentosos, é um padrão de jogo que faça com que isso aconteça com alguma frequência. Não 8, mas atuações desse nível de superioridade, de domínio e de exibição, que foi o que o Flamengo fez. Zupac, meu boa noite para você também. Mata. E eu quero agregar a esse tópico que a gente já começou a discutir aqui, a mensagem enviada ao mercado. O que esse 8-0 manda de recado para as outras 18, eu vou excluir o próprio Vitória, a vítima da noite. Os outros 18 times, especialmente aqueles ponteiros, Palmeiras e Cruzeiro. Que a química está acontecendo, e quando isso acontece, e é raro que isso aconteça, mesmo para o Flamengo, fica muito difícil competir. Eu ainda acho cedo, o que não quer dizer que não vai acontecer, mas eu ainda acho cedo para a gente ter a certeza de que vai ser, não assim 8-0, mas que vai ser esse encaixe coletivo daqui até o final do ano, porque as coisas no Brasil mudam muito o tempo todo, né? Hoje é dia 26 de agosto, e eu fui olhar aqui a data certinha, há exatos 20 dias. 20 dias é pouco tempo para conceitos mudarem tão drasticamente. Há exatos 20 dias, o Flamengo era eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e a discussão era a dificuldade que o Felipe Luiz estava de tirar do elenco do Flamengo aquilo que se esperava. Exatamente. 20 dias depois, o papo é Real Madrid ou Bayern de Munique. Então, em 20 dias, o conceito mudou radicalmente. É verdade que o Flamengo melhorou nos 20 dias. É verdade que os reforços que tinham acabado de chegar e ainda estão num período curto, né, aparentemente se encaixaram mais rápido do que se esperava. Mas em 20 dias, a percepção, especialmente do rubro-negro, foi do 8 para o 80. Então vamos ver como serão os próximos 20, 40, 60 dias até o fim da temporada. Mas a mensagem deixada não só ontem, acho que ontem foi o topo, e dificilmente alguma percepção vai ser melhor do que a de ontem. Não acho que o Flamengo terá uma jornada ainda
mais feliz, né? Pouco provável, mas os últimos jogos já mostraram os 3 duelos na sequência contra o Inter, especialmente os 2 últimos, brasileiro e a volta da Libertadores, deram um sinal muito forte de que algo que não tem sido tão comum pode acontecer. O quê? Desde 19, e esse é o marco, né? O que a gente espera? Que o Flamengo, melhor elenco do país, do continente, consiga que o seu treinador, que o seu departamento de futebol consiga extrair o potencial máximo desse elenco. E a gente viu isso na menor parte do tempo. Nesses de 19 para cá, nesses 6 anos, o Flamengo foi de fato com sobras o melhor time da temporada em poucos deles, né? Na metade final de 19, na metade final de 20, ou na reta final de brasileiro, no começo. O Flamengo foi durante muitos anos, os últimos anos, um potencial mal aproveitado. Por isso que o Flamengo não brigou pelo brasileiro de 24, não brigou pelo brasileiro de 23, não brigou pelo brasileiro de 22, não brigou pelo brasileiro de 21. O último que o Flamengo ganhou e de fato brigou a vera foi o de 20. A impressão agora é que o Felipe Luiz tem a oportunidade de extrair até o fim da temporada o potencial máximo desse elenco. E quando isso acontece, é muito difícil competir. Por isso que a essa altura o Flamengo se mostra o favorito para as 2 competições. O Zupac citou reforços, a gente já vai trabalhar mais essa questão individual, esses jogadores, e também trazer o Palmeiras, que foi muito bem, engraçado, né? O Palmeiras às 7 horas jogou muito bem com o Sport. Aí vem o Flamengo às 8, às 9 faz esse 8-0, mas a gente vai falar de Andrés Pereira, vai falar de Palmeiras, até nesse contexto envolvendo o Flamengo. Ô André, pra gente depois ir para as individualidades, o Felipe Luiz cita pés no chão. Qual que é a importância de fato evitar o oba-oba, mas ao mesmo tempo manter essa confiança de que, se se pode. Outro dia ele estava reclamando a respeito de uma crítica exagerada, desmedida ao time dele, o espetáculo que é cobrado toda vez que o Flamengo entra em campo, quando na verdade, o processo de montagem de equipes, ele é muito mais complexo do que simplesmente você imaginar em qualquer lugar, distante do ambiente do clube, imaginar, um time com esses jogadores tem que golear todo mundo, tem que ganhar de todos, tem que sobrar em campo e tal. Não é assim. E eu acho que esse tipo de visão imaginária sobre o Flamengo contamina uma boa parte da análise sempre que o Flamengo não joga tão bem ou sempre que o Flamengo ganha mais sem brilho. E há pouco tempo também, como bem lembrou o Gustavo, esse era um time que fazia 1-0, dominava, mas aí acontecia alguma coisa, diminuía um pouco a rotação, levava um gol. Fazia 1-0, chegava perto do segundo gol, não conseguia o segundo gol, e aí o jogo se transformava numa coisa tensa, como na fase de grupos da Libertadores, que é algo que já está há mais tempo no passado, mas o Flamengo não vem sendo, mesmo em momentos recentes, uma equipe devastadora como nós vimos ontem em relação à eficiência, criação de chances e chances confirmadas, gols de todos os tipos, etc. Então, o Felipe falou sobre isso. Ele está no trabalho no dia a dia, né? Ele é o construtor desse time. E eu acho que uma das coisas que podem atrapalhar é uma sensação interna de que, agora sim, não precisamos mais fazer nada. Por geração espontânea, a partir de agora, toda vez que o Flamengo entrar em campo, vai ser essa festa. E não que os jogadores sejam propensos a pensar dessa maneira, não é isso. Mas é que existe o inconsciente, existe essa coisa de fora para dentro, que muitas vezes atrapalha. Então é uma mensagem, eu acho que principalmente para o torcedor do Flamengo, não esperar que esse tipo de coisa vai acontecer em todos os jogos e, consequentemente, não se frustrar quando não acontecer, e não vai acontecer na maioria dos jogos. Mas o potencial, eu acho que é bastante evidente e, mesmo de novo, considerando as fragilidades do Vitória, que precisam ser colocadas sobre a mesa, nenhum jogo de futebol pode ser analisado só sob a ótica de um dos times, mas eu acho que a maioria das equipes do Campeonato Brasileiro da Série A, a maioria, sabe que a qualquer momento, sem aviso, pode acontecer o que aconteceu com o Vitória. E esse é o ponto que eu acho que causa medo em todo mundo.
Já vou seguir sobre esse assunto, mas aqui uma informação sobre o Alexandro, né? Ele foi submetido a um exame de ressonância magnética. Nesta terça-feira, o resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do departamento médico do Flamengo. Essa é a informação oficial do clube. Ele acaba de divulgar essa informação. Pedro, atacante, 3 gols. Fala aqui no Sport Center. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Então, agradecer a Deus por esse momento, por cada jogo, cada treino que eu faço pelo Flamengo, eu entro para dar minha vida, porque é um sonho que eu realizo a cada dia, como eu sempre falei, vestir essa camisa. Pedindo passagem, números de Pedro no Flamengo desde o fim do Mundial de Clubes. Ele fez 10 jogos, foi titular em 7, minutos por jogo 56, 7 gols, 1 assistência, marcou 3 diante do Vitória e os gols são... Zupai, os gols são uma sacanagem, né? Maracanã! Tô com o manto sagrado aqui, ó. Tô com a camisa rubro-negra que pesa mais de 1 tonelada. Minha gente, que momento mágico ontem no Maracanã, né? Dia 25 de agosto de 2025. É daquelas datas que o torcedor não esquecerá jamais. Tem jogos que efetivamente são para sempre. Muitas vezes nem decidem o título, você não levanta a taça naquele jogo, mas eles ficam na memória, né? Como, por exemplo, aquele 5-4 do Flamengo em cima do Santos de virada na Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro de 2011. Esse é um jogo inesquecível. Flamengo 5, Grêmio 0, semifinal da Libertadores de 2019. Esse é outro jogo que não sai da memória. E temos vários outros exemplos. Mas o que vimos ontem no Maracanã foi algo realmente muito especial. O Flamengo conquistou a maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos, que começou em 2003. Nós estamos em 2025. Essa é a 23ª edição do Brasileirão por pontos corridos. Nunca ninguém venceu por 8-0. E na história do Campeonato Brasileiro, a maior vitória até hoje foi do Corinthians diante do Tiradentes do Piauí por 10-1. Depois o Vasco, em 1984, venceu o Tunaluso por 9-0. E aí nós temos algumas goleadas por 8-0 que vem em terceiro lugar. Uma delas do próprio Flamengo. Em 1981, o Flamengo venceu o Fortaleza por 8-0. Ou seja, é um resultado, minha gente, que não acontece toda hora. Eu já ouvi, inclusive, comentários, né, daqueles que sempre tentam desmerecer, que torcem contra, que são rivais. Ah, mas fez isso contra o Vitória. Por exemplo, o Vitória, ele não tinha perdido ainda neste Campeonato Brasileiro por mais de 2 gols de diferença. O Vitória empatou com os 3 rivais do Flamengo no Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Vitória empatou com o Palmeiras, que conseguiu um empate lá no finalzinho. Ele estava vencendo a equipe do Palmeiras. O que o Flamengo fez ontem no Maracanã independe do adversário. O nível de atuação do Flamengo, a imposição, a superioridade, o show, o espetáculo, a qualidade do jogo, é o tipo de jogo que eu já vi até alguns vídeos na internet de torcedores de outros times encantados com o que estavam assistindo. É o tipo de atuação que supera qualquer rivalidade. Mesmo o cara não gostando do Flamengo, sendo rival do Flamengo, ele para e aplaude o golaço que o Pedro fez, o golaço do Arrascaeta, as jogadas do Samuel Lino, a classe do Saúl e do Jorginho, do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Realmente algo histórico que nós temos que apreciar e temos que comemorar, que estamos vivendo e assistindo. E eu estava na Flamengo TV.
Eu sou um privilegiado, realmente, né? Diria que eu sou um abençoado. Eu tenho a honra de estar na TV do maior clube do Brasil, que tem a maior TV de clubes do mundo fora da Europa, e falando para a colossal torcida do Flamengo. Um público de 74 milhões de seguidores em redes sociais, uma torcida que não para de crescer, de mais de 45 milhões de pessoas. Eu falo para esse público e tive o privilégio de contar esse jogo para sempre. Flamengo 8, Vitória 0. E aí eu estava fazendo uma retrospectiva da minha carreira, que já tem bastante tempo. O primeiro jogo que eu narrei foi no dia 25 de fevereiro de 1989. O Vasco da Gama venceu o Porto Alegre em São Januário. Esse foi o primeiro jogo da minha carreira. Eu narrei na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, AM 710. E ontem eu estava lá no Maracanã narrando Flamengo e Vitória. Eu já narrei mais de 1000 jogos na minha carreira. Não sei o número exato, mas já narrei mais de 1000 jogos na minha carreira. E nunca tinha narrado uma vitória por 8 gols. Uma vitória de 8-0. Uma vitória com uma diferença de 8 gols. Eu nunca narrei isso. Eu tive a infelicidade e ao mesmo tempo a felicidade, por ser um momento histórico mais ruim, de narrar no Fox Sports o Alemanha 7, Brasil 1. Eu narrei algumas goleadas marcantes, Flamengo 5, Grêmio 0, na semifinal da Libertadores de 2019. Eu me lembro que eu narrei um Vasco da Gama 6, Botafogo 0 em 2010 no Engenhão, o primeiro jogo do Felipe Coutinho, que ele fez gol no profissional, entre tantos outros momentos. Mas eu puxei, fui aqui nos meus arquivos e cheguei à conclusão. 8-1. Eu nunca tinha narrado. Então é um fato muito marcante que eu vou levar para mim, colocar na minha trajetória, né? E melhor ainda que eu narrei na Flamengo TV, com o manto sagrado, para a maior torcida do mundo que tanto carinho me dá e que eu tenho uma honra muito grande de falar para ela e narrar os jogos para a torcida do Flamengo. E agora, minha gente, o que vem por aí? O Flamengo colocou medo em todo mundo, né? Porque as pessoas, por exemplo, a torcida do Grêmio já está apavorada, a mídia gaúcha já está falando, e agora cria-se uma expectativa muito grande em cima do time do Flamengo. É evidente que não vai ser todo jogo que vai ser 8-0. O Flamengo, em determinados momentos, ele vai encontrar dificuldades, em determinados momentos ele vai vencer, mas não por um placar elástico. Obviamente, por ser futebol, ele vai até perder, pode até perder. Agora, um fato. O time do Felipe Luiz encaixou com as novas contratações no momento certíssimo da temporada. Samuel Lino, Saul, Jorginho encaixaram no time do Flamengo e melhoraram o time do Flamengo, que tem toda essa capacidade de repertório com esse que é o melhor elenco da América. O que vem por aí, vamos saber em breve e vamos contar todas essas histórias na Flamengo TV para a nação rubro-negra. Agora, a possibilidade de alegria, de títulos, de conquistas memoráveis, inesquecíveis e históricas, ela é muito grande. Se o Flamengo continuar nessa evolução, com este foco, com o trabalho extraordinário do Felipe Luiz, que até pouco tempo era bastante criticado, hein? Eu não esqueci, não. Muita gente criticava o Felipe Luiz. Não entenderam que ele perdeu um meio-campo, Pulgar machucado, De La Cruz machucado, Gerson foi embora, o Wesley saiu e ele teve que remontar a equipe, remontou, encaixou e deu nisso. A possibilidade do Flamengo ter um ano inesquecível é muito grande. A expectativa está lá no alto. Vamos saber já no próximo capítulo, domingo, 4 da tarde, Maracanã, Flamengo e Grêmio, um jogo que vai marcar, olha aqui, a estreia da Betano na camisa do Mengão no manto sagrado como a nova parceira e patrocinadora. Gente, foi uma vitória assim extraordinária. E o placar foi 8-0, mas poderia ter sido 10-0 sem sombra de dúvidas, não há exagero. No primeiro tempo, 4-0, poderia ter sido
poderia ter sido 5, 6, nenhum exagero, e foi uma atuação, não vou nem mencionar a questão do Rossi, porque de fato ele nem trabalhou. O Vitória não ofereceu perigo, mas não ofereceu perigo por quê? Porque o Flamengo está muito bem montado defensivamente, muito bem montado no meio de campo e na parte ofensiva. Quando o Flamengo aproveita as oportunidades que cria, acontece o que aconteceu contra o Vitória. É goleada e é uma goleada histórica. Em pontos corridos, o Flamengo nunca tinha feito 8 gols. A última vitória em Campeonato Brasileiro por 8 gols havia sido em 81, ainda na época do Zico, contra o Fortaleza. E o Flamengo supera agora o Vasco da Gama na edição desse ano, porque o Vasco havia aplicado 6-0 em cima do Santos, mas o Flamengo agora fez 8-0. E foi uma vitória, assim, repito, gente, magnífica para o torcedor rubro-negro, aquele torcedor que gosta de cobrar espetáculo, viu o espetáculo de perto no Maracanã. Inclusive fica aqui meu elogio aos torcedores rubro-negros. Não é fácil colocar mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã em um jogo numa segunda-feira, 9 horas da noite. Para mim é o pior horário possível para uma partida de futebol, mas enfim, parabéns aos rubro-negros, fizeram uma linda festa. Parabéns ao Pedro, que voltou a jogar bem, resgatou a sua felicidade. A gente pôde ver com o passar do tempo que Felipe Luiz conseguiu, entre aspas, salvar esse jogador, um jogador que é nato, sabe fazer gol muito bem, e estava num momento infeliz, mas o Felipe Luiz conseguiu resgatar a alegria desse jogador, está voltando a performar. Mas para mim o melhor em campo foi o Samuel Lino, 2 gols, 3 assistências em 63 minutos em campo, que ele foi substituído. Inclusive quem entrou no lugar dele entrou muito bem, se eu não me engano foi o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, enfim, todos jogaram bem. Não tem como fazer uma crítica a ninguém, muito pelo contrário. Elogiar também a dupla Jorginho e Saul. Inclusive fica o meu elogio ao Felipe Luiz pela flexibilidade dele, porque antes ele via o Saul como um meia e aí ele passou a enxergar o Saul como volante. Deu certo, os dois juntos, Jorginho e Saul, em 18 jogos juntos, são 16 vitórias e 2 empates. É um número absurdo, gente, é um número absurdo. Eles jogaram juntos no Chelsea e agora estão no Flamengo. Todos jogaram muito bem, mas para mim o Samuel Lino foi o melhor em campo. E o Flamengo, repito, defensivamente está muito bem, ofensivamente melhor ainda. O Felipe Luiz conseguiu aquilo que poucos treinadores conseguem, o tal equilíbrio. Ele conseguiu. O time está muito bem em todas as fases do campo, em todos os setores do campo. Na lateral esquerda, se o Alexandro sai contundido, entra o Vinha, que é um baita jogador. Na lateral direita, o Varela está jogando muito bem, mas tem o Emerson Royal brigando por uma vaga. Gente, assim, o elenco do Flamengo é muito bom. O elenco do Flamengo é ótimo. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se o seu treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar muito bem. Ele vai se reinventando com as necessidades e com o passar do tempo. Ele não tem nenhum ano como treinador do Flamengo e ele está conseguindo construir isso tudo. Vai ser campeão? Eu acho que o Campeonato Brasileiro será campeão. Da Libertadores, não tem como a gente saber, muito menos do Campeonato Brasileiro, mas beleza, é meu achismo. Eu acho que do Brasileiro o Flamengo dificilmente perde esse título. Na Libertadores, por ser mata-mata, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Sobre a torcida, vou elogiar novamente, porque já esgotou o ingresso para domingo. Flamengo e Grêmio, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. 60 mil vendidos, mais de 64 mil emitidos, mais um jogo de casa cheia. Passado o jogo, campo e bola, está tudo muito bem, obrigado, mas a diretoria do Flamengo não está satisfeita e corre para tentar a renovação de contrato de Felipe Luiz e também vai pensar na renovação de contrato de Arrascaeta, que novamente fez uma baita partida também. Então a diretoria do Flamengo entende que o elenco tá tudo bem, contratação só se tiver oportunidade de mercado. O Flamengo não pretende ir forte, precisamos reforçar um setor, não tem isso. Pelo contrário, o Flamengo agora tem que trabalhar em algumas saídas. Tem alguns jogadores, o elenco, a gente sabe que está um elenco muito grande, vários jogadores não são relacionados, Michael, Juninho, Vitor Hugo, e tem um que está de saída, a gente vai contar já. Mas antes, só focando nessa informação, o Flamengo está buscando aí a renovação de contrato de Arrascaeta. É a próxima meta da diretoria do Flamengo, digamos assim, porque é um jogador extremamente importante. Mas calma, gente, isso não vai acontecer nesse mês, não é assim, é algo conversado, eles vão conversar, enfim, mas a ideia da diretoria é sim
renovar o contrato de Arrascaeta e também de Felipe Luiz. Lembrando que o contrato do Felipe Luiz é até dezembro desse ano. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido, foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano, só para vocês terem essa informação. Dito isso, galera, vou correr porque eu tenho mais trabalhos a fazer nas outras redes sociais. Não deixem de me seguir por lá. Para aqueles que gostam de agenda do Flamengo, deixa eu pegar aqui, porque o Flamengo jogou no grupo aqui da assessoria. Qual é a agenda do Flamengo para essa semana? O Flamengo folga nessa terça-feira, folga justíssima, né? Depois do 8-0. O Flamengo vai treinar na quarta, 9h30, quinta, 9h30, sexta, 9h30, sábado, 9h30 da manhã e domingo pega o Grêmio, 4 horas da tarde no Maracanã. Eu fico imaginando os jogadores do Grêmio pensando, meu Deus, a gente vai enfrentar o Flamengo. Gente, o Flamengo está em outro nível, tá? E, assim, nem falei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar aqui agora porque eu já falei em outras oportunidades, em outros lugares. O Flamengo nem chegou ao seu ápice na temporada. O Flamengo ainda vai evoluir mais. Vocês vão ver setembro e outubro como é que o Flamengo vai estar em campo. Por que eu estou falando isso? Porque o Samuel Lino ainda busca a sua melhor forma física, o Saúl ainda busca a sua melhor forma física, o Carrascal ainda vai ter mais minutagem, o Emerson Royal vai ter mais minutagem, melhor forma física. Gente, é um Flamengo avassalador. E tem muita gente se tremendo, eu sei que estão se tremendo. É isso aí, meus amigos. O Flamengo vai jogar contra o Grêmio no domingo, às 4 horas da tarde. Vou trazer toda a cobertura desse jogo, hein, pessoal? Pré-jogo e o pós-jogo. Acreditamos na vitória avassaladora do Flamengo. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!